caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Saudações, tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui do professor Nilson Luiz para vocês. Tudo bem? De que nós vamos falar hoje, né? Há um tempo atrás, nós colocamos aí no ar um vídeo tratando de excursão de pista, né? E ficou um gostinho de quero mais, ficou a ideia de uma continuidade para a gente falar do EMAS, não é isso? Sistema de desaceleração com materiais projetados, né? Exatamente disso que nós vamos falar aqui agora com vocês, né? Mas você já sabe, antes de eu falar do EMAS, o que eu tenho que falar com você, o que eu tenho que... Você vai ter que ter um pouquinho de paciência para ouvir uma citação rápida. Qual é a citação? Eu preciso pedir que você se inscreva no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, né? Faça a sua inscrição, dê o seu like lá no canal do YouTube do professor Nilson Luiz. Compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Necessariamente pessoas voltadas para a aviação ou não, né? Todos nós, todas as pessoas têm uma certa, né, parcela de importância quando se trata de segurança de voo. Ajude o professor Nilson Luiz, ajude a divulgar esse nosso trabalho. Tá certo? Então vamos lá, efetivamente para o nosso assunto, o EMAS, o Sistema de Desaceleração com Materiais Projetados, né? Então esse sistema aí, com materiais específicos para proporcionar essa desaceleração, ele foi criado para complementar a RESA. O que é RESA? Nós falamos aí em vídeos anteriores, né? RESA é a área de segurança de fim de pista, Runway and Safety Area, né? É aquela área além da pista que tem que ser plana, livre de obstáculos e limpa, para que um avião eventualmente ingresse nessa região, não tenha os seus danos potencializados com obstáculos, com outro tipo de coisa, né? Então essa região é lisa, plana e sem obstáculos. Para quê? Para o avião não ter mais com o que bater. Ele já saiu da pista, já está em uma situação difícil e ainda tem um obstáculo lá, né? Então essa área RESA foi definida mundialmente para isso. Então, esses dois sistemas, a definição de RESA, né, e a instalação do EMAS, né, que é o Sistema de Desaceleração com Materiais Projetados, né, esses dois sistemas em conjunto, eles atuam em quê? Em aeroportos situados em áreas difíceis, áreas montanhosas, com edifícios, com outros tipos de obstáculos, morros, enfim, né, onde pode ser mais difícil ali a aproximação e a saída do aeródromo, não é isso? Então, a engenharia, com o tempo, ela foi buscando, né, e conseguiu mais essa forma de mitigação, que é o RESA. Desculpem, né? Que é o EMAS. É o EMAS associado com a RESA, né? Então, é disso que nós vamos tratar hoje, do EMAS, tá certo? Então, de uma maneira geral, o EMAS funciona como uma caixa de brita, lá do automobilismo, todo mundo tem ciência, já viu algum carro sair no motociclismo de competição, né? Aquela caixa de brita, aquela região plana, onde o veículo ingressa e tende a ser freado, né? Em função do alto índice de atrito que esse veículo encontra ali. É muito usado também em rodovias. Aqui no Brasil é comum na rodovia Regis Bittencourt, né? Focado para os caminhões. Muitos caminhões têm problemas de freio, lá tem declives longos, né? E muitos foram os acidentes trágicos de aviões e caminhões que saíram da pista e caíram lá na ribanceira, né? Então já foram construídas várias saídas lá, várias áreas de escape, onde o caminhão adentra e ele é freado, né? Isso é muito importante para diminuir as consequências dos acidentes, né? Então o EMAS funciona exatamente como essa área de escape, né? Essa região onde a gente vai frear o avião, tá certo? No caso ele tenha saído da pista, tenha tido uma excursão de pista, tá certo? Então tá, tem que falar EMAS, caixa de brita, mas não é um monte de pedra que tem lá, né? Claro que não, é diferente lá do automobilismo, né? Porque a ideia é frear o avião e danificá-lo o mínimo possível. Então, como que ele é
constituído, esse tal de EMAS, né? Ele é constituído em camadas, tá certo? Então, vai começando a entender, são 4 camadas, 4 camadas. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, começando da parte básica, da parte de baixo, tá certo? O EMAS é constituído por 4 camadas, chamadas de pavement, foam glass, CL/SM e top coat. Calma, que a gente vai falando devagarzinho dessas coisas aí. Então, vamos começar pela base, pela parte de baixo, tá certo? Que é o pavement. O pavement é a base do equipamento. E ele é instalado, né, de forma inclinada, em um certo ângulo. Para quê? Porque esse EMAS vai ficar exposto, vai pegar sol, chuva, né? Então, a água vai se acumular ali. A água vai se acumular, vai entrar no equipamento, e lá embaixo, na base, como a base é inclinada, ela vai ser drenada, né? Não ia ficar o negócio cheio d'água, talvez ia ter uma deterioração mais rápida e talvez não tenha ali todo o efeito que a engenharia preveu, né? Então, o pavement, que é a parte de baixo, pavimento, né, a parte de baixo, ela é instalada de forma inclinada, tá certo? Então, acima do pavement, a gente vai ter o foam glass, né? O foam glass é constituído por uma espuma de sílica. Sílica é um dos materiais que promovem lá a construção do vidro, não é isso? Então, essa espuma de sílica ela é fabricada em formatos que imitam pedras, os formatos de pedra, né? Aí você vai começando a fazer a analogia lá com a caixa de brita, lá do automobilismo, né? E essas pedras, entre aspas, são feitas de tamanhos e formatos diferentes, exatamente para a união dessas peças de espuma, de sílica, em contato com a aeronave, freie a aeronave, tá certo? É como se fosse uma brita de espuma, tá certo? Só que mais projetada para a quantidade de energia que o avião vai trazer em caso do avião sair da pista, tá certo? Então, esses pedaços, né, esses fragmentos de espuma que imitam pedras são chamados de foam glass. Foam glass é toda aquela superfície onde é depositado essas espumas. Tá claro? Então, você teve lá o pavement, teve o foam glass, e sobre o foam glass vai ter o quê? Vai ser instalada uma placa de cobertura, que aqui ela recebe o nome de CL/SM. Tá claro? O objetivo dessa cobertura é manter o foam glass na posição que foi determinado, que foi projetado. Porque esses pedaços de espuma são leves, né? Então o vento poderia tirar do lugar. Até o próprio jet blast do avião que está ali dando partida, dando saída ali, né? Dando 100% na cabeceira, ia tirar aquelas espumas todas do lugar. É diferente lá do automobilismo, que as pedras são pesadas, né? Lá, né, no automobilismo, as pedras são pesadas e o vento não vai tirar as pedras do lugar. Já aqui no EMAS, o foam glass é leve, então precisa ter uma cobertura, né? Essa cobertura ela é de forma que ela tem uma certa resistência, né? Você pode caminhar sobre ela, mas se vier o peso do avião com toda aquela energia, ela se fragmenta e o avião tem contato direto com os pedaços de espuma que estão lá por baixo. Começou a enxergar, né? Pavement, não é isso aí? Foam glass e o CL/SM sobre o foam glass. Aí, acima do CL/SM, que é essa cobertura, você vai ter o top coat, na tradução literal é camada de cima, né? Que é a finalização dessa grande superposição de materiais, não é isso? A função do top coat é proteger o CL/SM das intempéries, aumentando o quê? A vida útil de todo esse sistema, a vida útil do EMAS. Então, é uma outra cobertura preparada para proteger toda essa superposição que a gente comentou aqui. Então, vindo lá da base, o que a gente vai ter? Pavement, que é o pavimento base. Depois nós vamos ter o foam glass, que é uma espuma de sílica. Depois nós vamos ter o CL/SM, que é uma placa de cobertura para o foam glass. E depois nós vamos ter o top coat, não é isso? Que é a camada de cima, é a camada externa que quando você olha para o EMAS, você vê ali aquela superfície externa, aquele ali é o top coat. Tá claro? Espero que tenha ficado claro para você.
Qualquer coisa, volta o vídeo e assista quantas vezes quiser, fica à vontade. Tá certo? Então, antes de me despedir aqui, o nosso recado de hoje foi dado, antes de despedir aqui, eu preciso reafirmar da minha necessidade de pedir a você o quê? Que se inscreva, que dê o like lá no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. E outras formas também de contato, de interação com o professor Nilson Luiz, são através das redes sociais em geral, né? Nós estamos aonde? Nós estamos no Facebook, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Instagram, nós estamos no Twitter e também no Getter. Lembre-se sempre, né? A nossa ideia aqui é a formação do aeronauta brasileiro focado, sustentado, baseado nos ensinamentos da segurança de voo. Tá certo, meus amigos? Grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos aí, nunca deixem de estudar. Continue contando comigo. Até logo.